poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem, Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Do outro lado canto do outro lado canto. Do outro lado canto. Eu clamo o nome de Jesus sobre ti. Vamos lá, Provérbios 15, nós vamos ler 2 textos, tá? Nós vamos ver Provérbios 15, versículo 15, e também você vai abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5, verso 34, 25 e 34. Nós vamos ler 25
e 34. Quem achou vai se colocando de pé. Nós estamos aqui. Você que está em casa, acompanhe-nos. Diga, pode passar, é o quê? Ah, tá. E eu aqui com o controle. Eu com o controle do ar e ainda tirei daqui, botei aqui e esqueci de avisar. O pessoal está congelando aí, né? Tá calor aí? Misericórdia. Aqui eu tô quase, os dedos estão quase caindo aqui de frio. Vamos lá, quem achou, diga amém. E diz assim, Provérbio 15, 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Olha que maravilha. Mais uma vez, todos os dias do aflito são maus, mas o do coração alegre tem um banquete contínuo. Vamos lá agora para Marcos capítulo 5, verso 25 e 34. Marcos capítulo 5, verso 35, 25 e 34. Vamos ler apenas esses dois versos. Versículo 25 diz, uma certa mulher que havia, quantos anos? 12 anos tinha um fluxo de sangue. Uma certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Agora, versículo 34. E ele lhe disse, filha, repita comigo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. Mais uma vez, diga, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse mal. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossa vida, Senhor. Muito obrigado porque tu és a razão que nós não somos consumidos, ó Pai. Obrigado pelo teu Espírito que está presente neste lugar. Por isso, Senhor, me direciona a Ele para que Ele nos fale aquilo que devemos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável sempre, Pai, em nome de Jesus. Quantos dizem? Você está dando glória a Deus, vira para a pessoa que está do seu lado, na sua cadeira assim, afastada, e diga, Jesus tem alegria para você. Amém? Glória a Deus, porque somos alegres. Nós somos alegres, nós não estamos alegres. Em Cristo nós somos alegres. Queridos, veja só. Eu acho lindo todo o mover que Deus fez na nossa vida para que esta Bíblia, que eu digo essa Bíblia que já tem tantos formatos, tantas edições, tem Bíblia rosa, tem Bíblia azul, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, do adolescente. Eu acho lindo o mover que Deus fez para que esta palavra estivesse conosco hoje. Se você pensar que a linguagem, ou seja, a língua hebraica, ela é uma língua morta, queridos. Que eu digo morta não no poder, mas eu digo assim, na consciência. Já desde a época de Jesus, ela já era uma língua muito difícil de ser interpretada, por causa que era uma língua que foi usada pelo povo hebreu, mas depois que o povo foi para o cativeiro babilônico, foram adicionadas outras línguas para o povo hebreu. E a Bíblia nos traz, desde de Gênesis, os 5 primeiros livros, todos traduzidos dessa língua. Só que acontece que a língua que Jesus também usava com seus discípulos, também hoje é considerada uma língua morta, que era o aramaico. E mesmo assim, Deus se revelou e preservou para que esta palavra, que passou por muitos problemas, passou por muitas provas, estivesse hoje nas nossas mãos. Para você ter ideia, Hitler decidiu que toda a Bíblia fosse queimada.
Para você ter ideia, os manuscritos que foram achados no Mar Morto têm cerca de quase 3.000 anos de idade. Então, Deus moveu os céus e a terra, pessoas, circunstâncias, situações, para que esta palavra estivesse preservada em nós. Para que tivesse hoje conosco aqui. E veja o esforço que Deus fez, não somente de ter trazido o seu único filho para que a gente não pereça, mas que tenha vida eterna, mas também de manter esta palavra viva até nós. A gente já pensou isso? Então, assim, Deus fez um mover. E na palavra que nós lemos hoje, diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas o do coração alegre tem um banquete contínuo. E esse contínuo no original quer dizer infinito. Queridos, às vezes a gente passa o olho na palavra e a gente não assimila aquilo que está na palavra para dentro dos nossos corações. Uma pessoa aflita, ela não consegue enxergar nada além daquilo que os seus olhos podem ver. Mas uma pessoa alegre, ela sempre tem a esperança daquilo que Deus irá fazer sobre a vida dela. E por muitas vezes, como o presbítero Manuel falou aqui, a gente olha para a igreja e a gente lembra dos dias que essa igreja estava lotada, que não cabia pessoas aqui, não é verdade? Que às vezes eu me lembro as pessoas comentando, e eu já vi em cultos também antes de estar aqui no ministério, onde precisava se esperar vagar o lugar, para que pudesse sentar. E por causa de um quadro de pandemia, um quadro... Pode falar. O teclado está alto. Como é que baixa? Lá na mesa. Amém. Glória a Deus. Tem que baixar na mesa para baixar na live. Mas vamos lá, irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Já dizia Faustão, né? Quem sabe faz... Misericórdia, pastor. Mas vamos lá. Então veja só. A palavra de Deus nos diz que nós somos alegres porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que mesmo se houver tristeza, onde há o Espírito do Senhor, há alegria. Porque mesmo se a tristeza estiver no lugar, quando o Espírito do Senhor chega, até ela pula de alegria. Não é assim que está na palavra? Então, diante de um quadro de pandemia, por muitas vezes nós vemos circunstâncias que nos entristecem. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã, que você é alegre no Senhor, independente das circunstâncias que você esteja passando. E uma das pessoas que nos traz alegria em ver quando Jesus se encontra com ela, essa mulher do fluxo de sangue. Na Bíblia eu não consegui ainda visualizar, depois de Jesus, ou seja, Jesus foi o maior sofrimento, alguém que sofreu tanto quanto esta mulher, irmãos. Se você pensar 12 anos sangrando, eu achei uma ministração uma vez que eu assisti do pastor Cláudio Duarte, ele brincando, dizendo que mulher é tão resistente que sangra por 7 dias, mas não morre. 5, 7 dias, mas não morre. Então é algo de Deus. Ele estava dizendo que a mulher é algo tão perfeito de Deus, que é o único ser que sangra 5 dias e não morre. Eu dei risada, eu disse: rapaz, esse Cláudio Duarte não é brincadeira não. Nasce do nada, né? E eu achei lindo isso, eu achei engraçado isso, porque a Bíblia diz que essa mulher, ela sangrou por 12 anos. Era um fluxo menstrual ininterrupto. Agora pense comigo. Lembra-se na ministração uma que eu dei aqui, eu não sei se foi agora, essa última terça-feira, que eu falei o valor da mulher.
na época, nessa sociedade machista, nessa sociedade patriarcal que existia sobre o judaísmo, sobre os judeus nesta época de Jesus, era mínimo. O valor de uma mulher, por muitas vezes, ela é trocada por camelos. A mulher, ela só tinha uma função: reproduzir, mais nada. Livros históricos dizem que a mulher, ela não saía de casa antes do seu casamento. E quando casava, menor ainda. E ela, quando saía de casa, ela saía toda coberta, com aquela, parecendo aquela burca, né, dos muçulmanos. Ela saía porque ela não podia mostrar seu rosto. Ela era literalmente uma dona de casa 24 horas do dia. Até os seus 9, escute, um menino, ele tem uma formação judaica até seus 13. Ou seja, nos 13 anos ele já é considerado uma fase adulta, um homem. Mas a mulher, era considerada mulher aos 9 anos. Ela já tinha que saber todas as funções da sua casa. E a Bíblia está dizendo que esta mulher, por 12 anos, ela viveu no arraial dos excluídos. Sabe por quê, irmãos? Porque pela lei, quando a mulher entrava num ciclo menstrual, ela era posta para fora da cidade. E por muitas vezes nesse arraial dos excluídos, não existia somente mulheres que estavam no ciclo menstrual. Existia leprosos, existia cegos, existiam mendigos. O próprio Lodebar é uma referência a um lugar de um arraial dos excluídos. Para você ter ideia, uma mulher que tem a sua casa, que tem seus filhos, tem seu marido, tem sua vida cotidiana, de repente começa a vir um ciclo menstrual e ela tem que ir para este lugar. Imagina o desespero de uma mulher, largar tudo que ela estava fazendo, toda a sua vida cotidiana, mesmo que ainda fosse difícil, para poder estar num lugar, e era considerada imunda. A Bíblia diz que por 12 anos aquela mulher estava nessa situação. Não existia mais família, não existia mais esperança, não existia mais comunhão, não existia nem mais reconhecimento próprio, porque aquela mulher começa a perder a sua identidade de mãe, de mulher, de nome, para ser a imunda, a excluída, a afastada. Eu não consigo conceber, eu sei que várias pessoas passaram diante de Jesus. Nós temos o cego de Jericó, nós temos leprosos, nós temos a viúva de Naim, mas eu não consigo conceber tamanha tristeza em uma pessoa como esta mulher do fluxo de sangue. Talvez vocês não concordem, mas aqui está uma mulher que sofria em todos os sentidos, irmãos, seja social, seja psicológico, seja sofrimento na alma. Esta mulher, ela não tinha vida, ela não tinha recursos. E a Bíblia diz que ela vai até o encontro da felicidade. Sabe por quê, irmãos? E outra coisa, vale lembrar o detalhe, que se esta mulher entrasse na cidade e alguém reconhecesse ela, porque todo mundo já conhecia, é a mulher imunda. Ela não tem mais nome. Agora ela tem a referência do problema dela. Ela agora está referendada pela lei. A referência dela é a lei que diz que ela é imunda, excluída. Então todos conheciam. Se alguém reconhecesse ela, irmãos, o mínimo que iam fazer com ela era chicotear. O mínimo. Se ela tocasse alguém pela lei, esse alguém que ela tocasse,
era considerado imundo, teria que ir para o arraial dos excluídos, que ninguém queria ir, para ficar 7 dias em purificação, depois se apresentava até o sacerdote. Aí sim, ele era purificado e voltava para a sociedade. Então, ou seja, imagine se ela tocasse um homem do comércio, um grande empresário. Imagine se ela tocasse em um fariseu, um doutor da lei. O grande empresário teria que parar suas atividades por 7 dias. O fariseu, que era considerado um homem santo, puro, perante a lei, ficaria imundo. E a palavra de Deus diz que ela enfrenta uma multidão, correndo até risco de vida, de ser apedrejada, porque ela encontrou a felicidade. E essa felicidade se chama Jesus. Essa felicidade é que nos move. Essa felicidade que é Jesus que nos dá o banquete contínuo, infinito da alegria. Você já viu um irmão que você sabe que ele passa numa prova terrível, mas quando você fala com ele, ele só tem sorriso no rosto? Engraçado que por muitas vezes nós, cristãos, somos referência para as pessoas do mundo. Diz assim, tem algo diferente neles. Pois a palavra diz que onde nós iremos, seremos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. O próprio Elias, quando chegou até a viúva disse, homem de Deus. O próprio Jesus, quando se apresentava a todo mundo, existe algo diferente nele. Verdadeiramente este era o profeta que havia de vir no mundo. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Messias. Existe algo diferente em nós, e a gente precisa tomar posse dessa alegria. A palavra está cheia de referências. Não ficais ansiosos com coisa alguma. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A alegria do Senhor, nossa força, é. Não vos turbe o vosso coração, crê de Deus, crê em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Tomarei vocês para mim, levarei para lá. Estou indo para preparar uma morada. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Sim ou não, irmãos? A regra da palavra de Deus diz que um crente ele não pode viver na tristeza. Mas pastor, hoje eu entrei aqui, eu estou assistindo essa live com uma tristeza no meu coração. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Eu não preciso saber muitas vezes, irmãos. Não é que eu não queira saber, mas talvez a gente longe não consegue atender todo mundo. Mas sabe o que eu preciso saber na minha e da sua vida? Que Jesus está nela. E que Jesus é a razão da nossa alegria. Sabe por quê? Toda vez que a gente encontra com Jesus, Ele faz 4 coisas. E aqui eu já estou me encaminhando para o final. Veja só aquela mulher, versículo 34, do capítulo 5 de Mateus. Minha mão está congelando aqui. Deixa aí. Veja só, presta atenção aqui.
Jesus, quando a gente encontra com a felicidade, a primeira coisa que Jesus faz, Ele muda a nossa identidade. Talvez a gente chega diante dele triste, talvez a gente chega desesperançoso, talvez a gente chega por muitas vezes sem esperança. Nossa identidade é de aflito, abatido, opresso. Mas quando a gente encontra com Jesus, a primeira coisa que Ele faz é mudar esta identidade e colocar a identidade dEle sobre a nossa vida. Versículo 34. Qual é a primeira palavra que Ele disse para aquela mulher? O que é que está escrito aí, irmãos? Aquela mulher, ela talvez não tivesse família. Talvez ela não tivesse nem mais pai e mãe. Talvez a esperança de ser humano já tinha se esvaído da alma dela. Mas a primeira coisa que Jesus diz quando ela toca Jesus, quando ela chega até Jesus, Jesus para a multidão e diz: alguém me tocou, se revele. E ela diz: Senhor, fui eu. E ele diz: filha. Ele coloca uma nova identidade, Ele tira aquilo que estavam pondo sobre ela, ou seja, perante a sociedade, ela era imunda, ela era excluída, ela não poderia estar ali perante a sociedade, ela não teria nem mais vida como ser humano, mas Jesus estava se referindo a ela agora como filha. Jesus estava trazendo a ela a paternidade que ela precisava. Jesus estava trazendo a ela a identidade que ela precisava. Jesus estava mudando o nome dela. Ela agora não era mais escolhida. Ela agora não era mais a mulher do fluxo de sangue, a mulher doente. Ela agora era chamada de filha. Talvez alguns de nós não tivemos nem pai na nossa infância, seja por qualquer circunstância, mas eu quero lhe dizer nessa noite, nessa manhã, que você tem um pai. E eu vou dizer algo para vocês, queridos: a paternidade de Deus é tão preciosa. Imagina Ele olhar para você, que era um excluído, que era um ninguém, e Ele diz agora: ei, filho e filha, a ti é dada todas as riquezas do céu e na terra. Eu tenho preparado trono para você sentar. Apocalipse 24 diz: eu vi tronos que foram dados àquele que tem poder, aos que tem o poder de julgar. A nós, os salvos, que não foram degolados, que foram degolados por amor a Cristo, não se venderam a marca da besta. Está lá na palavra. Jesus te faz de excluído, de um ninguém, por muitas vezes esquecido. Ele te traz hoje, te chama de príncipe e princesa. O próprio Jesus derramou sobre nós aquilo que Ele tinha de mais precioso. Eis que ficar em Jerusalém, porque do alto serei revestido de... E nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Jesus habita dentro de nós. Se alguém disser algo sobre você contra isso, se alguém se levantar contra você e dizer assim: esse aí não dá mais para nada, esse é um Zé Ninguém, saiba que você tem um pai. E a palavra de Deus diz que é um pai zeloso. Olha o que diz Sofonias 3:19 e 20, diz: e eu te darei um novo nome entre todos os povos da terra,
E quando eu vos mudar a sua sorte diante dos teus olhos, diz o Senhor, eu te darei um novo nome entre todos os povos da terra. E quando eu vos mudar a sua sorte diante dos teus olhos, diz o Senhor dos exércitos. A promessa de Deus é mudar o nosso nome diante de todos. Irmãos, muitos de vocês, fomos perseguidos porque somos cristãos. Mas perceba que algumas pessoas que te perseguiam não te perseguem mais. Porque Deus tem mudado o teu nome diante dos povos da terra. Tem gente até que diz assim, não mexe com ele não. Porque este aí é o homem de Deus, a mulher de Deus. Tem algo nele que quando fulano já tentou, ciclano já tentou, mas ele não consegue ser atingido. Sabe por quê? Porque Deus está mudando o teu nome diante dos povos desta terra. Olha o que diz 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, para sermos chamados de filhos de Deus. O que de fato somos, por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas o nosso Deus nos conhece. O nosso Deus habita em nós. A segunda palavra que Jesus disse para aquela mulher, o ar-condicionado está mudando toda hora a minha página aqui. Diz assim: a tua fé te salvou. Você sabe qual é a maior alegria que nós temos aqui nessa terra? É saber que nós somos salvos. As riquezas dessa terra são momentâneas, né? Estão sobre a nossa vida no período que nós estamos aqui na terra. Mas existem as riquezas espirituais que foi ministrada aqui na terça-feira, que são eternas. As riquezas espirituais lá da glória são nosso foco. E olhe que diz a palavra, a tua fé te salvou, e diz assim, em Salmo 51, versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito pronto, e com um espírito pronto a obedecer. Existe alegria na salvação, porque por mais que a gente não tenha tanta alegria aqui, nós somos salvos, remidos, lavados, restituídos no sangue de Jesus. E lá no céu não existe nem ranger de dentes, e nem tristeza, e nem aflição, apenas alegria de louvar ao Senhor perante a sua face. Será que a gente está vivendo num tempo tão caótico que a gente não consegue mais sonhar com os céus? Os céus é algo extraordinário que Deus tem reservado para nós, queridos. A salvação é a nossa maior alegria, a salvação é o nosso maior presente. Olha o que diz Neemias 8:10, diz, e Neemias acrescentou, podem sair, comam, bebam, o melhor que tiverem, repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao Senhor, e não se entristeça, pois a alegria do Senhor sempre nos fortalecerá. Mesmo que eu e você passamos por tribulações, a alegria de sermos salvos nunca apagará a chama em nosso coração. É assim ou não é? A gente pode passar o que for, irmãos, mas quando a gente lembra que a gente é salvo por Jesus, a gente dá aquela respirada e diz, eita, lá na glória, Senhor, eu serei um príncipe, lá na glória, oh Senhor, eu andarei nas ruas de ouro, lá na glória estarei junto com aquele grande coral, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos.
Olha o que diz a palavra do Senhor: o Senhor é minha força e meu escudo, nele meu coração confia, e dele recebo ajuda, meu coração se exulta de alegria, e com cântico dou graças ao Senhor. Salmo 28, versículo 7. Jesus vira para aquela mulher e diz: filha, identidade. Jesus diz: retorna agora a tua alegria, a tua fé te salvou. E, consequentemente, quando a gente tem alegria, lembra do versículo em Provérbios, diz que o coração do aflito, né? Os dias do coração do aflito são maus, são inquietos, não são de paz. Mas automaticamente, quando tem a salvação de Deus, quando nós recebemos novamente a alegria do Senhor, automaticamente nós também recebemos a paz. E ele diz: vá em paz. Olha o que diz a palavra 16, João 16, 33 diz: e disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terei aflições, contudo, tem de bom ânimo, pois eu venci este mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, tenha a paz de Cristo. Olha o que diz Filipenses 4,6: não ande ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pela oração em súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é a paz que excede todo entendimento? É aquilo que pode estar, como o povo diz, né? O bicho pegando. Não é assim, misericórdia, pastor, o bicho está repreendido, bicho. Pode estar maior tribulação, irmãos. Mas existe uma fonte de água viva dentro de você, que jorra paz, que você olha e diz: Deus proverá. Eu tenho a certeza em quem eu tenho crido. Deus proverá. Aí vem aquele bálsamo, como o presbítero ministrou, o bálsamo da alegria e da paz, que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? Olha como a palavra de Deus, eu estou lendo um texto, irmãos, mais de 2000 anos. É por isso que eu disse, olha, a Bíblia, ela tem quase 5.000 anos, de Gênesis, Apocalipse, contando do primeiro texto até o último. O primeiro texto tem quase 5.000 anos. 5.000 anos não são 5 dias, não são 5 anos, não são 50 anos, nem tampouco 500 anos. 500 anos, nações deixaram de existir. Em 50 anos, nações deixaram de existir. Um texto que está dizendo a paz que excede todo entendimento. Ele está dizendo que quando as pessoas olharem para você, elas não vão entender. Olham para a sua vida, vê talvez a circunstância, a prova que você passa, mas não entendem que paz é essa que ele tem, que ela tem. Que algo diferente que ele tem, ela tem. O que mantém ele e ela de pé? O que dá essa fortaleza? Porque o texto diz, é fortaleza, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Em Cristo, irmãos. Pode estar passando a circunstância que for, mas a paz está reinando dentro de vocês, porque o seu coração está guardado. O seu coração não é aflito, o seu coração é do alegre, o seu coração está banqueteando, mesmo que seja neste momento pela fé. Nem que seja pela fé, mas ele está guardado. Porque nossa confiança não está em vista, mas nós andamos em fé.
Amém, irmãos? Jesus diz, olha, filha, deu identidade. Depois ele diz, trago de novo a alegria sobre a sua vida, a salvação. Agora aquela aflição que você tinha, acabou. Aquela incerteza que você tinha, acabou. Olha que Jesus diz, vá em paz. Ele diz, vai viver a sua vida agora. Porque a paz, a alegria da salvação chegou sobre a sua vida. Você já tem uma nova identidade. Vá. Mas sabe o que é mais interessante? É a última palavra que Deus falou, que Jesus falou para aquela mulher. Versículo 34, ele diz assim: sei curada deste mal. Tem pessoas que conhecem a Cristo, receberam uma nova identidade, receberam a alegria da salvação, permanece até com o coração em paz por muitas circunstâncias diante das provas e tribulações, mas é só a estrutura balançar um pouco, que vem e traz à tona o mal que aflige todas as vezes. São as incertezas do nosso coração que Jesus está combatendo quando ele diz para esta mulher: seja curada deste mal. Isso que lhe aflige não vai lhe afligir mais. A cura, ela tem que ser por completa. Pessoas adentram na casa de Deus, pessoas adentram na presença de Deus, começam a caminhar bem, mas às vezes uma circunstância balança, e a pessoa ela começa a voltar à tristeza, a voltar àquela enfermidade espiritual sobre a vida dela. Jesus está dizendo nesta manhã sobre a minha e a sua vida: seja curado completamente deste mal. Viva a vida que eu determinei para você viver. A Bíblia diz que o Senhor vem para nos dar vida. Vida em quê, irmãos? O problema é que falsas doutrinas acham e ensinam por aí que a abundância de Deus é somente financeira. Tem pessoas que estão 20 anos na igreja e não têm a paz. 20 anos na igreja e ainda vira e mexe: ô pastor, ora por mim, ora não sei o quê, porque eu estou triste, porque eu estou isso. Ô irmão, receba a cura por completo do Senhor. É bem verdade que existem doenças na alma, na mente, como depressão e opressão, mas irmãos, uma hora você tem que receber a cura por completo. Não admita mais isso na sua vida. Tem pessoas que estão nos assistindo em casa, que estão depressivas, que não saíram para lugar nenhum, que tem medo, que pessoas que estamos acompanhando, que disseram: pastores, estou desenvolvendo de novo a síndrome do pânico. Essa semana não foi, pastora? Estou desenvolvendo de novo a síndrome do pânico. Essa pandemia me criou circunstâncias, me enjaulou de novo. Pessoas que estavam em ministérios da igreja, ativas na igrejas, e que pelas circunstâncias teve que estar em casa, criaram depressões. Porque a igreja, por muitas vezes, queira que não, queridos, trabalha ministérios, envolve pessoas. A comunhão dos santos traz alegria. Mas eu quero dizer esta manhã, através do Espírito Santo de Deus, esta manhã, seja curado deste mal, em nome de Jesus. Nós temos que tomar posse. Por muitas vezes, eu já disse isso por muitas vezes aqui, o povo de Deus não vive a plenitude com Deus, com Jesus, porque por muitas vezes não recebe as promessas. Tem que receber por completo.
Jesus lhe deu vida, a vida é abundância. A alegria que está sobre a sua vida, a paz que está sobre a sua vida, excede o teu entendimento, excede o entendimento das pessoas que te cercam. As pessoas têm que olhar para você e ver a luz que você está refletindo de Cristo. A vida que você leva, de alegria, de paz, de cura, de restauração. Não aceite a enfermidade na sua alma, na sua vida, na sua casa, nem tampouco na sua família. Jesus te curou. Jesus é a própria cura. O nome de Jesus e o sangue de Jesus está sobre a sua vida, tem poder. Engraçado que eu conheço 2 irmãos. Um irmão que qualquer coisa ele está orando, irmãos. Sabe? Bateu uma dorzinha de cabeça, não toma mais remédio, não, vai orar. Aquela fé tremenda. Aí um outro irmão que conheceu ele, nos conhece. Ah, pastor, o irmão parou ali, foi pedir um cachorro quente, está orando por alguém, não sei o que. Eu disse, que bom. Mas é assim, a dimensão tem que ser essa. Está com uma dor de cabeça? A primeira coisa que você faz não é ir lá buscar o Tilenol e nem a dipirona, não, irmão. É exercer a sua fé. Não estou dizendo, eu sou da área de saúde. Não estou dizendo que os médicos, as pessoas profissionais da área de saúde não precisa, não é isso. Mas toda caminhada mesmo, ela é um exercício, sim ou não? Então a sua caminhada com Deus vai requerer de você exercícios de fé. A sua fé, ela não pode só ser apenas provada na circunstância que você passa. Ou seja, chegou uma tribulação, ai meu Deus do céu, agora eu vou orar, vou jejuar. Não é assim? Eu vou orar, vou jejuar para que Deus resolva a situação. Ei, na sua caminhada, todos os dias a sua fé é provada. Nas mínimas coisas. Às vezes a gente compra uma coisa, quem já aconteceu comigo esses dias, compra uma coisa, aí você está tão ansioso com aquela coisa, você compra, daqui a pouco você vai ligar um eletrodoméstico, alguma coisa, não funciona, aí você tem que ir na loja, né, trocar, e você olha para cima, rapaz, meu Deus, eu comprei um negócio novo, que chegou em casa, o negócio está pifado, o negócio deu problema. Aqui mesmo no negócio da compra da mesa da igreja, foi uma tribulação, irmão. E a gente às vezes não fica entendendo, sabe por quê? Porque se a gente aprendesse nas mínimas coisas, exercitar a nossa fé, a paz, na hora que acontecesse isso, a paz que sai todo entendimento, quebrou, foi, não, tudo bem, está na garantia, eu vou levar lá. Quem sabe eu não pego o melhor, e ainda profetiza. Aconteceu isso comigo, a gente foi comprar a geladeira, não foi? Geladeira. A gente recebeu uma oferta, né? E fomos comprar a geladeira lá de casa. Estávamos noivos ainda, a gente quase entrou com a casa toda pronta, irmãos. Deus apresenteou a gente, deu presente, usou pessoas para dar presente para a gente. E a gente, antes de casar, já entrou com alguns eletrodomésticos, cama, muita coisa em casa. Deus é bom. E aí a pessoa deu uma oferta para comprar a geladeira. E queríamos uma geladeira grande, para botar as coisas, profetizando já que... Porque quando eu orei ao Senhor, Deus me deu um apartamento de 4 quartos. Eu orei dizendo, Deus, eu quero para que eu possa hospedar os missionários e os pastores. Para a gente ter recursos para ajudar os viajantes. Mas você tem que pedir as outras coisas também, né? A geladeira grande, a manutenção. E aí eu disse, não, eu quero uma geladeira. Eu não entendo muito dessas coisas. Uns 400 litros e diante para cima. E aí a gente chegou
Ponto Frio, quando existia ainda. E aí a gente viu no site, chegou lá e ele disse assim: olha, aqui acabou, mas a Ponto Frio era a mesma que a Casas Bahia. Você vai nas Casas Bahia e pede lá que eles vão lhe dar. Aí a gente correu para Casas Bahia. Quando fui lá, viu uma geladeira, só tinha ela no monstruário. E aí o cara fez assim: tá de quanto? Aí ele: não, tá isso aqui. Mas aí, o senhor quer levar realmente a de monstruário? Não é melhor o senhor passar em outra loja, não? Porque pode apresentar um problema e tal. Eu fiquei assim: é verdade. Ele: não, mas ó, eu vou colocar o preço dela aqui, né? Porque a gente vende mesmo e tal. E colocou no cartãozinho. Só que aí a insinuante estava com aquele... Nós derrubamos tudo. Os preços. Irmãos, aí eu corri para a insinuante com o cartãozinho do rapaz da Casas Bahia. Quando eu cheguei lá, a geladeira, creiam, era o dobro do preço, irmão. Lá na outra loja insinuante, tinha a que não era monstruário, mas era o dobro do preço. Quase o dobro. Era mais de R$1.000 a mais. Aí quando eu cheguei lá, eu com a prova, né? Com a prova na mão, fiz assim: derruba aí. Entreguei. O cara derrubou R$10. Eu vou tirar R$10 aqui, mas ele tirou. Marcelo, ele tirou numa tristeza, irmão. Ele fez assim. Ele chega e engoliu seco. Porque o rapaz assinou, botou o valor e carimbou. Quando eu cheguei lá com o orçamento, o rapaz chega e engoliu seco, coitado. A gente derruba aqui R$10. Tirou R$10 porque não tinha mais o que tirar. E eu levei a geladeira nova para a glória de Deus. E ainda me entregaram em casa. Pela metade do preço, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz assim. Para terminar, Jeremias 17:14 diz: cura-me, Senhor, eu serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Salmo 107, versículo 20 diz: Ele, presta atenção nisso aqui, ó, irmãos, ó. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo é no mínimo uns 700 a 1000 anos, dependendo do salmista, antes de Jesus. Amém? Pegaram aí a revelação? O salmista está dizendo: Ele, Deus, enviou a sua palavra. João 1 diz o quê? E o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio. Aí ele continua, o salmista: e os curou, e os livrou da morte. Olha que coisa linda. É o texto que nós estamos ministrando. Jesus veio, pela sua palavra, nos trouxe a cura e nos trouxe a alegria da salvação, nos livrou da morte eterna. É por isso que o salmista diz: Ele enviou a sua palavra, os curou e os livrou da morte. Salmo 147, versículo 3, o último versículo, ele diz: só Ele cura os de coração aquebrantado. Eita Jesus! E cuida das suas feridas. Você sabe o que é um coração aquebrantado? É um coração que não pode ser um coração aflito. Escute, mas pastor, quem está quebrantado não está aflito? Ei. Existe uma diferença. Um coração aquebrantado que, apesar das circunstâncias, ele está diante do Senhor, aquebrantado, porque ele confia no Senhor. Ele não está quebrantado diante e por causa das consequências. Ele está quebrantado esperando no Senhor. E o Salmo diz: Ele cura o coração dos aquebrantados e cuida das suas feridas. Você coloca de pé, irmão.
Jesus tem alegria para a sua vida hoje. Eu ouso dizer para você, você não é permitido sair daqui da presença, aliás, a presença de Deus vai contigo, mas deste culto aqui, triste e nem desesperançoso. Você não pode sair daqui triste. Porque Jesus, Ele disse para você nesta manhã, seja alegre, confie, eu curo o teu coração, eu cuido das tuas feridas, eu te livrei da morte, eu te livrei do laço do passarinheiro. Eu te dei vida. Simplesmente creia. Estou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim diz o Senhor nesta mensagem. Eu te dei uma nova identidade. Você é filho e filha. Você não é alguém. Você não é simplesmente um excluído. Não, você é filha e filha minha. Assim diz o Senhor esta manhã para você. O Senhor liberou também para você palavra de salvação. Se você que está nos assistindo aí pela internet, você ainda não recebeu o Senhor como Senhor da sua vida, como seu único, suficiente Senhor e Salvador, estenda suas mãos para o céu agora. E eu quero declarar: Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa, completa a tua obra, liberta essa pessoa. E agora declaramos ele fazendo parte da família de Cristo. Declaramos agora eles salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E se você fez essa hora, se você recebeu isso na sua vida, repita dizendo: Pai, eu te agradeço pela minha salvação nesta manhã. Estou recebendo agora o meu novo nome, minha nova identidade de filho e de filha diante da tua presença. E desde já eu largo tudo aquilo que desagradou o teu coração e desfaço agora toda aliança que eu fiz nas trevas para fazer uma aliança contigo, em nome de Jesus. Jesus hoje te deu a paz, te deu vida. Vá em paz. Não se atemorize. Não fique aflito. Simplesmente creia em mim. Isto foi o que foi dito na palavra hoje. Mas pastor, eu até estou crendo, mas hoje cheguei e hoje estou assistindo, cheguei na igreja, mas também estou assistindo aqui a live, e tem uma enfermidade sobre a minha vida. Estenda suas mãos para cá. Nós como igreja, porque a palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, seja em live ou seja em lugar físico, a palavra de Deus diz que o Senhor está. Ele está aqui. E nós como igreja declaramos a cura do Senhor, a restauração do Senhor, a cura por completo, seja a doença física, seja uma doença na alma, seja a doença na mente. Declaramos agora que toda a depressão vá embora. Declaramos agora que toda dor vá embora. Declaramos agora que todo ressentimento contra pais, contra marido, contra uma esposa, contra filhos, tudo aquilo que trazia de lembrança de tristeza, seja por uma atitude deles ou por uma circunstância, declaramos agora: vá, saia da vida desta pessoa, vá embora. Porque queremos declarar casamentos restaurados nesta manhã. Queremos declarar relacionamento de pais e filhos restaurado esta manhã.
Queremos declarar relacionamentos de amizade restaurados esta manhã. Você pode sentir a presença do Espírito Santo enchendo a sua vida agora, tirando este vazio do teu coração e trazendo alegria, 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 alegria.